Prezados, boa tarde a todos. Vamos dar início agora à nossa sessão do dia 14 de dezembro de 2020, turno da tarde. Estão presentes todos os conselheiros, temos quórum para fazer a abertura da nossa sessão. A votação, julgamento será iniciado com o item 52 da pauta. Empresa Cargill Alimentos, relatoria do conselheiro Leonardo. Passo a palavra. Presidente, eu estou abrindo aqui o arquivo. Se eu não me engano, são todos iguais. São todos iguais. Os itens 52 a 57, todos eles nós vamos tratar aqui em períodos de apuração diferentes, de recursos voluntários. Um minutinho só que está abrindo o arquivo. Tranquilo, Léo. Vamos começar então com o 52. O modelo que você vai ler é o 52, né? Você falou que é tudo igual, não tem preliminar, nada, tá? Isso, tudo igual. Tudo sobre direito creditório, né? São todas... Deixa eu confirmar. Deixa eu só salvar a versão correta. Isso. São todas propostas de diligência. Se eu puder ir direto para o voto... Claro, fica à vontade. Então, no mérito, a única questão controversa a divergência aqui é sobre a aplicação retroativa da Instrução Normativa 1157, de maio de 2011, que regulamentou a venda com suspensão das contribuições veiculada pela Lei 12.350 de 2010. Diante da regulamentação trazida pela Instrução Normativa, a contribuinte refez as apurações anteriores e reivindicou os créditos a que acredita fazer justo, uma vez que até aquela regulamentação suas saídas foram tributadas. Conforme se verifica do acórdão recorrido, a Receita Federal se pautou basicamente 3 argumentos para o não reconhecimento do crédito informado pela recorrente. Em primeiro lugar, na suposta falta de destaque no campo observação da nota fiscal, que a venda era amparada por suspensão de PIS e COFINS. Em segundo lugar, na hipótese de que tal ausência de informação teria feito com que os adquirentes de produtos da recorrente teriam se aproveitado do crédito gerado por estas aquisições. Em terceiro lugar, na falta de comprovação do estorno dos créditos oriundos da aquisição de insumos vinculados aos produtos vendidos com suspensão de PIS e COFINS. Entendo que assiste razão à recorrente. O mero descumprimento da obrigação acessória não tem o condão de alterar a natureza jurídica do crédito pleiteado. Nesses termos, quanto decidido no acórdão 3201-006-439. A ausência do registro da nota fiscal, expressão saída com suspensão de PIS e COFINS ou PIS-PASEP para estabelecimento habilitado a Recof não descaracteriza a suspensão IPI, desde que a venda ocorra com tal finalidade. Então, na situação descrita pela primeira instância, caberia a glosa do crédito indevidamente tomado pelo adquirente dos produtos, não cabendo o excesso de exação. Excesso de exação, não. Não cabendo dos produtos, ponto final. Ademais, não pode a DRJ afastar a validade de CTF da COM apresentadas, ainda mais quando amparada em notas fiscais emitidas e planilhas lavradas pela recorrente para conciliar as informações. Nesse cenário, não há como afirmar a ausência de prova no caso concreto. Então, eu só vou ler aqui a razão trazida pela DRJ. Dando por certo que a observação a ser aposta às notas fiscais não poderia ter sido exigida antes da regulamentação, a partir da edição da instrução normativa passou a ser obrigatória. Em atenção à exigência acessória, a contribuinte deveria retificar as notas fiscais que emitiu no período anterior à regulamentação, de forma a cumpri-la. Se não poderia fazê-lo com antecedência, deveria fazê-lo retroativamente por meio das medidas provisórias. Neste aspecto, não cabe o argumento de que não lhe caberia a obrigação de aviso aos clientes, por suposição de que esses deveriam aplicar a legislação sem alegar seu desconhecimento. Se assim fosse, a obrigação de fazer constar das notas fiscais a expressão venda efetuada com suspensão da contribuição PIS e da COFINS
destinada a informar os adquirentes da situação tributária das mercadorias vendidas, também não poderia ter razão de ser, já que eles deveriam sempre dar a aplicação à legislação tributária independentemente de aviso. Essa obrigação existe para ser cumprida pelos que estejam vinculados. Importa notar que, conforme apurado pela autoridade fiscal, cerca de 50% dos adquirentes das mercadorias alcançadas pela suspensão consistiu em pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real que potencialmente se aproveitariam dos créditos sem que fossem advertidos pela interessada como era de seu dever, ainda que a posteriori das vendas. Da mesma forma, o contribuinte não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes para comprovar a adequação de seus registros contábeis fiscais de forma a dar suporte aos créditos pleiteados. No caso, duas são as modificações possíveis a partir da regulamentação. Uma, a retificação das receitas tributáveis, e outra, a exclusão dos créditos vinculados às vendas com suspensão. Então, não poderia a DRJ afastar a validade da DCTF e da DACOM apresentadas, ainda mais quando amparada em notas fiscais emitidas e planilhas lavradas pela recorrente para conciliar tais informações, não havendo como se afirmar a ausência de prova do caso concreto. Então, minha proposta é de que a gente baixe em diligência esse processo para que a unidade ela possa verificar o direito creditório pleiteado, uma vez superada essa questão da prova. Obrigado, Leonardo. Nós estamos... Marcos vai querer falar, Marcos? Não é isso, né? Tem um recurso da mãozinha aí, mas só um segundo, Marcos. O Oswaldo tá na frente. O Oswaldo tá na frente, eu tô tranquilo aqui. Só lembrando que aqui a gente vai estar naquele caso, né, que a gente discutiu já semana passada, que eu mandei até um artigozinho, uma colega... O que fazer? O que fazer com essa situação, né? Eu entendi o caso, concordo, digamos assim, no mérito com a sua decisão, mas tenho dúvida se realmente o caso seria de converter em diligência para a unidade de preparo. E aí depois fazer o quê? A unidade de preparo devolve para a gente e a DRJ não se manifesta, porque, veja, pelo que eu entendi da situação, me corrija se estiver errado, foi a DRJ, ela não analisou a documentação, não analisou a validade dos créditos, nem a sua quantificação, porque entendeu que havia carência probatória, não aceitou os documentos que foram apresentados, pelos motivos que você já expôs. Então, a gente vai passar por cima da DRJ, pedir a diligência, o trabalho retorna, a gente julga. O Marcos, eu acabei não repassando esse documento para o Marcos, eu peguei esse assunto, Marcos, foi discutido muito aqui na sessão passada, houve meio uma dúvida, a gente combinou de discutir o assunto até com uma forma de, sei lá, como é que eu chamaria isso, um grupo de estudo. E tem uma decisão bem recente, agora 2020, da Câmara Superior, bem interessante, situação bem parecida. O recorrente alegou que não foi feita a análise da sua documentação. O CARF, a turma ordinária, acatou essa alegação e baixou em diligência. Retornou os autos e fez a análise e proferiu uma decisão. O contribuinte apresentou recurso especial, alegando que houve supressão de instância, porque a DRJ não tinha se manifestado sobre nada daquilo. E a Câmara Superior acatou isso aí, acho que não foi unânime, foi 6-2 a decisão, e mandou devolver o processo. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra quem está aqui. Passo ao Oswaldo, Marcos, para a gente ver qual que seria a decisão do colegiado sobre como proceder. Não, no meu caso, eu até... estava com dúvidas, mas mais ou menos eu entendi. Sobre o tema do estorno dos créditos, se caso for baixar em diligência, seria interessante observar também, né? Para não estar aproveitando espécie de duplicidade. Porque daí teria dos insumos e ao mesmo tempo na saída seriam não tributadas. Posso estar dizendo uma besteira aqui. Mas eu também concordo que é um caso complicado. Acho que no mérito, mesma coisa que o Lázaro, no mérito eu concordo com o Leonardo, e também, pensando bem, tudo que nós já decidimos por aqui, eu também concordo
com a conclusão que o Leonardo chegou, de só baixar para quantificar o crédito só. Já que enfrentou o mérito, afastou, né, disse, olha, agora é questão de quantificar. Então, acho que, não sei se nesse caso a diligência seria o suficiente. Marcos. Só uma dúvida. Esses documentos, eles não foram analisados pela DRJ? Eles foram juntados lá no DRJ, eles não analisaram? Não foi analisado. Não foi analisado. Eu acho que seria o caso de anular a decisão da DRJ para que eles analisem, porque já que foi juntado lá, porque aí, sim, eles deveriam ter analisado, e aí se eles, por bem acharem suficiente, sem baixar em diligência, julgam, ou então eles baixam em diligência para a DRJ, para a unidade de origem. A gente tem decidido nesse ponto também, só a título de exemplo, né, é um pouquinho diferente desse caso. Quando eles julgam lá, por exemplo, foi juntado diversos documentos na DRJ, só que eles falam que a retificação da DCTF é insuficiente, mas tinha provas. A gente reverte essa decisão deles em relação à retificação da DCTF e, como havia entrega de documentos, devolve para a DRJ analisar os documentos que eles não analisaram. Assim, eu não estou nem discordando do Léo, é só em questão de procedimental, processual. É mais nesse sentido que eu entendo que o correto seria voltar para a DRJ, mas se a turma achar por bem baixar direito, também não vou me opor não, tá? É só uma ideia. Obrigado, Marcos. Léo, vou pedir só um minutinho, o Ronaldo tinha pedido na sua frente a palavra. Pois não, Ronaldo? A questão neste processo é diferente daquela da vez passada. Assim, um pouco diferente. Porque na vez passada havia sido levantada uma prejudicial ou uma preliminar que impediu, ao ser acolhida pela DRJ, de prosseguir na análise do mérito. Então, foi por isso que eu defendi a tese seguinte: se a gente remover esse óbice que a DRJ levantou ou acolheu, o processo tem que voltar para a DRJ para ela prosseguir no seu ofício de entregar uma decisão de mérito. Essa foi a minha posição que eu defendi. E parece que é essa que o doutor Lázaro, aí na sua pesquisa, viu que está mais ou menos dentro da linha da Câmara Superior. Agora, quando é uma questão probatória, eu acho que não tem nada a ver com isso. Probatória não tem nada a ver com isso. Se a DRJ entendeu que havia elemento suficiente para decidir do mérito e decidiu, mas o CAF, aqui a nossa turma, não está entendendo dessa maneira, a diligência é cabível para trazer elementos para a gente fazer a nossa decisão. Não se cogita de supressão de instância nesse caso. Só que aqui eu acho que tem uma sutileza, porque, na verdade, a DRJ não analisou aqueles elementos de prova que já estavam nos autos. Mas ela não analisou esses elementos não porque achasse que tinha uma outra forma de entregar o mérito da questão. É porque ela entendeu que não deveria analisar, porque só poderia analisar se o contribuinte tivesse tomado outras providências, que no caso seria de retificação da nota fiscal, pelo que eu entendi. O contribuinte não fez isso. Aí ele não analisou aquilo ali. Bom, nessa hipótese, a gente entendendo que a DRJ deveria analisar esses documentos, porque sem necessidade de retificar a nota fiscal, eu acho que aí nós podemos adotar uma posição parecida com a anterior, a posição que foi vencida, na verdade, porque aí caberia dizer que a DRJ deveria analisar os elementos que já estavam nos autos e esses outros elementos que poderia ser trazido com a diligência. Então, a princípio, eu estou apoiando a tese
da nulidade. Da nulidade, não. Da retirada do óbice levantado pela DRJ e retornar para entregar o mérito. Falando que esses elementos podem ser analisados. E se a DRJ quiser, provavelmente vai querer, que converta em diligência. É mais ou menos essa posição. Tá ótimo, Ronaldo. Obrigado, amigo. O Léo gostaria de falar, ele pediu a palavra. Sim, bom, em casos como esse a gente tem 3 opções. Ou a gente dá uma decisão que a gente vai considerar ilíquida, dando provimento, pedindo para a unidade verificar os créditos, né? Ou a gente pode mandar de volta para a DRJ, ou a gente julga baixando em diligência para resolver o mérito, né? Agora, o grande problema aqui é o seguinte: se a gente for devolver para a DRJ, a gente está reformando a decisão. O que está acontecendo aqui? Porque a gente só poderia pedir uma nova decisão da DRJ se fosse para anular a decisão anterior. Então, aqui a decisão seria por preterição do direito de defesa, porque não foram analisadas as provas. Agora, qual é o grande problema disso? É o nosso compromisso aqui. Se a gente se comprometer com essa tese, a gente vai ter que mandar para a DRJ de volta todos os processos de insumos de PIS e COFINS. Por quê? A gente atravessando o posicionamento quanto ao mérito de aplicação das INs, aí a DRJ vai ser obrigada a revolver as provas. Então, eu não sei até onde é prático a gente decidir dessa forma, sabe? É uma questão prejudicial? É uma questão prejudicial, mas é preterição do direito de defesa, porque o que pode rescindir um acórdão da DRJ, além de uma declaração de nulidade? Um acórdão nosso reformando a decisão da DRJ. E até por uma questão de impulso processual, eu acho que a gente baixar em diligência é muito mais interessante um caso como esse, porque a bola continua com a gente, o contencioso está aqui. Então, qualquer problema que der quanto à liquidação, a gente pode resolver em diligência, né? Então, eu não sei, são algumas ponderações, mas eu reconheço que realmente são posições possíveis. Fernanda. Eu vou tentar ser breve, até porque eu acho que aqui, de novo, a gente está reabrindo toda aquela discussão, porque nós não estamos maduros ainda, né? O que me parece? Que esse é um caso que diligência resolve. Eu acho que a gente vai ter que muito criar critérios no sentido de em que momento as provas são apresentadas. Acho que no momento de apresentação das provas, isso vai fazer diferença em a gente mandar para a DRJ ou baixar em diligência e algumas outras questões no sentido de que aqui a DRJ tinha plenas condições de analisar e não fez. É diferente de um caso de que, por algum motivo, por alguma preliminar, ela não chegou a esse ponto, né? Então, acho que a gente ainda vai ter que discutir mais para chegar em regras, mas acho que não vai ser uma regra só. E acho que esse tipo de caso, de fato, como o Léo colocou, é mais interessante a diligência. Obrigado, Fernanda. Só para finalizar, então, eu acabei esquecendo de comentar uma coisa não só com o Marcos, né, o que eu tinha colocado naquele documento, e ressalvando que o manual do presidente de turma, que é aprovado por uma portaria da presidente do CAF, ela determina que deve ser feita dessa forma, sem diligência, determinando a reforma da decisão, devolvendo para a DRJ. O conselheiro... Mas com nulidade? Com nulidade? Não, o texto é bem claro, sem declaração de nulidade. A turma pode se posicionar, olha, não é uma súmula, mas a portaria do CAF, ela orienta como nós devemos proceder. Eu não sei se todos já deram a lida no manual, ou posso até passar para vocês, mas é uma portaria em vigor em que essa questão foi analisada pela administração e foi decidido que deveria ser feita dessa forma, a orientação que é passada para todos nós. O conselheiro Ronaldo fez uma boa explicação do que seria preliminar e prejudicial na sessão passada. Eu acho que ele mudou um pouco agora o posicionamento dele, porque o que tinha sido colocado e que eu concordei, preliminar é qualquer questão que faz com que o julgador impeça o julgador de avançar na decisão de mérito. Qual é a decisão de mérito? Essas notas fiscais dão direito ao crédito? Quais podem ser aceitas, quais não podem? Elas atendem a todos os requisitos? O contribuinte tem direito ao crédito? Qual o valor desse crédito? Que montante é esse? Isso é o mérito. E isso é o que a DRJ tem que se pronunciar. Se ela diz, olha, esse documento eu acho que não preenche características, não vou nem analisar, eu não aceito ele como prova. Ele não analisou. Aí a gente vai dizer agora, não, preenche os requisitos sim e deve ser analisado. Bom,
me parece que a gente está superando uma preliminar. Daí já disse, não vou analisar porque esse documento não serve. Aí está dizendo, não, o documento serve sim, tem que analisar. Mas, enfim, só isso, a gente não se estender mais. Eu estou de acordo com isso que você falou. Então vamos fazer o seguinte, iniciar a votação, colocar em regime de votação. Conselheiro Carlos, como vota? Eu queria fazer só um esclarecimento de fato aqui com o relator. Pela redação do voto, qual é o objeto da diligência? Não foi analisado nenhum mérito do direito creditório? Porque a proposta aqui é para analisar o direito creditório pleiteado. Exato. Para analisar o direito creditório, para analisar para analisar a validade dessa alegação dele de que existe o crédito, ver se foi aproveitado em duplicidade ou não, analisar as provas, na verdade, que não foram analisadas pela DRJ. Porque simplesmente eles não analisaram porque não tinha destaque, não tinha informação em nota fiscal. Exato. Faltando aquele destaquezinho sobre a suspensão, eles não chegaram a analisar o mérito. Se não tem suspensão indicada lá, então não existe... Tá. Só o termo da diligência que ficou meio assim genérico, tipo, analisar o direito creditório. De certa forma, eles analisaram da forma deles, né? Seria bom a gente amarrar superado, alguma coisa. Analise e quantifique, com base nos documentos coletidos aos autos, analise e quantifique o crédito do contribuinte, apresentando relatório circunstanciado, intimando o contribuinte para se manifestar e devolvendo os autos performados. Eu acho que a questão do superar o óbice, você vai ver direitinho qual foi o óbice que eles colocaram. Superado o óbice e tal, que seja feita para a DRJ inteira. Eu não entendi, né? Que sentido que rumo tem que ser tomado agora, né? Perfeito. Eu estou adequando aqui a redação. Mas a DRJ, né, analisasse esses créditos. Ficar entre nós, a DRJ vai baixar em diligência, né? Mas nós estamos indo aqui a princípio. Mas é que ela está certa, né? Quem nunca pegou o processo? Então eu acompanho o relator pela conversão em diligência, determinando o retorno à unidade de origem para analisar os documentos. Tá ótimo. Conselheiro Oswaldo? Não obstante passível de futuras reflexões, a priori é cabível realmente diligência, acompanho o relator. Marcos? Eu já tinha dito no meu posicionamento há pouco, mas também não vou me opor a baixar o processo de diligência. Eu acho que é possível também essa tese, né? Eu demonstrei meu entendimento que poderia ser no sentido de anular a DRJ, mas se a maioria do colegiado optou pela diligência, eu acompanho também, tá? Obrigado, Márcio. Fernanda? Acompanho o relator. Ronaldo? Bem, o meu posicionamento é levemente diferente. Retorno para a DRJ analisar, superar a questão da necessidade de retificação das notas e analisar o crédito a partir dos documentos juntados. Ela fazendo do jeito que ela quiser, inclusive convertendo em diligência se for o caso. Mas eu não considero ruim a questão de voltar à diligência. Apenas que, indo em diligência e vindo direto para o CARF, a DRJ não vai poder se pronunciar mais. Isso. Ok, obrigado, Ronaldo. João Paulo? Presidente, eu acredito ser muito válido e até necessário a sua missão de uniformizar, né, aqui o nosso entendimento com o texto, com o material que foi repassado a todos. Eu acho que o debate é muito válido. Dentre todos os pontos aqui que o relator mencionou, eu creio que a ideia de impulsionar, a ideia de celeridade e a ideia de permitir que nós possamos julgar o mérito em si de uma forma mais efetiva, que a diligência seja o caminho de fato mais adequado.
Eu só acho que a gente deve, sim, colocar isso, porque a gente está aqui, acredito eu, com o último a votar, já que o conselheiro Leonardo é o relator, que a gente deve buscar, sim, uniformizar isso ao máximo, analisando critérios. Aqui é algo que foi postado pela DRJ. Nós temos entendimento também com documentos que são juntados posteriormente, né, em sede de recurso voluntário, onde também nós baixamos quando se verifica que há possibilidade para tanto ou necessidade para tanto, se não pode ser decidido aqui exclusivamente pelo CARF. Então, a minha preocupação é essa, de nós buscarmos, da mesma forma que você levantou, presidente, os critérios, da gente buscar passar a ter critérios para tanto. Né? Então, me preocupa isso, mas acredito sim que a gente deva começar a tratar isso como diligência, para que a gente não entre no que seria com a DRJ, se é uma nulidade ou não, se jogamos fora tudo, ou como o conselheiro Leonardo falou. Não, na verdade, é só reformar em tiras ou em parte a decisão, ou volta para a DRJ para complementar sua decisão. Então, a gente acaba criando, eventualmente, cenários que saem da objetividade. E entendo, mesmo com o manual, que a gente pode, nesse caso, a turma sendo, o voto da coletividade sendo superior, a gente pode, sim, começar a trabalhar desta forma, sendo este o entendimento, se for prosperar. Então, só queria fazer essas colocações, já que eu não tinha participado antes, presidente, mas voto com o relator. Obrigado, João. Eu vou divergir do voto do conselheiro Leonardo, vou manter minha posição pela reforma da decisão da DRJ e retorno para que fosse proferida nova decisão. Então, fui vencido, 7-1. Presidente, só a redação. 7-2. É 7-2, porque o Ronaldo apagou. Tá, desculpa. 6-2, a gente tem que tirar de um lado para botar no outro. Só a redação, eu posso ler aqui uma proposta, superada a questão a respeito da falta de destaque no campo observação da nota fiscal, de que a venda era amparada por suspensão de PIS e COFINS, voto para que o presente feito seja convertido em diligência, para que a unidade quantifique o crédito pleiteado pela contribuinte, com base nos documentos presentes, nos presentes autos administrativos, elabore relatório conclusivo circunstanciado, abrindo prazo não inferior a 30 dias para que a hora recorrente se manifeste, caso queira, devendo o processo ser emitido de volta para este conselho para reinclusão em pauta e julgamento. Leonardo, o único óbice foi a questão do destaque do aviso nas notas? Só isso? Então tudo bem. Então, ok, concordo com a sua redação. Alguém sabe dizer se em resolução é possível fazer manifestação? Pode, sim. Tá bom. Bateu uma dúvida aqui, estava lendo o manual, mas para não perder tempo, então eu vou manifestar minha intenção de apresentar a declaração de voto em relação a esse resultado. Bom, proclamar o resultado. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o julgamento em diligência para a unidade preparadora, nos termos do voto do relator, vencidos os conselheiros Ronaldo Souza Dias, Lázaro Antônio Souza Soares. Próximo item, esse resultado, ele se estenderá para os demais itens da pauta, até do 52 até o 57, confere? Perfeito. Tá ótimo, obrigado. Bom, o item 58 foi retirado de pauta. Até o 71. Até o 61, Tá jóia, ótimo. Então, vamos agora para o processo item 62 da pauta, recorrente Doria Alimentos, conselheiro João Paulo, com a palavra. Bom, prezados, os processos todos já estão na pauta. Esse aqui é o de final 2017-19, onde nós temos
Só abrir aqui. Nós temos uma discussão de auto de infração, PIS e COFINS, a imunidade de exportação, indireta ou direta, presidente, esse é o resumo, e a discussão, né, disso com recurso extraordinário, 759-244, uma ADI, a respeito da questão. Se eu puder passar para o voto. Claro, fica à vontade, lógico. Perfeito. A interposição do recurso voluntário se mostra tempestivo, segue os requisitos legais de sua admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido por este Conselho. Análise do mérito, entendo como aplicável ao caso concreto, julgamento do STF ADI 4735, recurso extraordinário 59244, foi decidido em sede de repercussão geral, momento em que definido que a imunidade prevista em 149, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição, objetiva e não subjetiva, de modo que é imune o bem exportado, sendo irrelevante, assim, se a exportação é direta ou indireta. E trago aqui elementos desse julgado. A própria Secretaria da Receita Federal do Brasil editou a Instrução Normativa 1975, 8 de setembro de 2020, que revogou o parágrafo 1º e 2º do artigo 170 da Instrução Normativa 971, de novembro de 2009, assim como a Instrução Normativa de 14 de julho de 2005, conforme aqui os destaques. Sendo de observância obrigatória pelos conselheiros do CARF, consoante parágrafo 2º do artigo 62 do RICARF, acumulado com o 45, inciso 6 do Regimento Interno, adota as razões do referido julgado, mencionado há pouco, pela Corte Suprema. Então, para fins de imunidade, que faz alusão o referido julgado, basta a efetiva comprovação das exportações, como aqui no caso concreto foram feitas, as vendas realizadas às comerciais exportadoras, para se considerar imune a receita proveniente da operação de venda, ainda que por meio de exportação indireta. Então, com base em todas as razões anteriormente. João, travou aí o seu... E o João, acho que deu uma travada boa aí. Quica ele, Lázaro. Acho que é mais fácil, né? Ele vai perceber que saiu. Eu liguei aqui para ele, mas eu acho que ele já percebeu. Boa, Oswaldo. Acho que é melhor fazer isso logo mesmo. Primeira coisa, né? Travar, tirar ele logo da sala. Ele tá aqui online. Vamos ver o que é que ele fala. Deve estar tentando reconectar, às vezes demora. Sim, sim. Ô Lázaro, enquanto hoje não volta, só para entender de novo, esse negócio que falou que está lá no manual do presidente, sei lá, é para fazer acórdão mandando voltar o processo, é isso? Sim. Só que assim, para mim só existem três possíveis decisões de acórdão: negar provimento, dar parcial provimento ou dar total provimento. O que vai escrever nesse acórdão? Qual é qual o dispositivo dele? Não tem esse pedido do contribuinte. O contribuinte normalmente ou ele pede para baixar, se baixar em diligência, ou ele pede para dar provimento. Tem sido a decisão que as outras turmas que adotam isso e a Câmara tem sido dar parcial provimento. Para dar não deve ter um pedido para isso, porque senão você está dando provimento para algo que não foi pedido. Por de ofício, por exemplo, um caso que o contribuinte não anega uma nulidade.
e a gente aqui declara nulidade de ofício. Como é que você redige isso? O parcial provimento é porque, querendo ou não, você está desconsiderando a decisão que ele pediu para você desconsiderar. Ele pode ter pedido por outros mecanismos, mas ele quer que você, de alguma forma, reforme aquela decisão. Quando você anula, você, de alguma forma, está no processo de reformar. Então, eu entendo que tem uma afinidade com o que o contribuinte está pedindo. Agora, nesse caso, eu não entendo como que você pode dar parcial provimento a algo que não está nos autos, em nenhuma das partes, e que não é uma figura jurídica pré-estabelecida. Bom, infelizmente eu não participei da redação do manual. Não, eu estou pensando juridicamente aqui, eu juro, não consigo entrar na minha cabeça, não faz o menor sentido para mim. Mas vamos voltar para o João. Agora ele voltou. Vamos lá, João. Estão me ouvindo? Caiu a internet aqui, eu estou no celular. Assim que eu conseguir retornar, eu entro pelo computador novamente. Vocês pararam de me ouvir em que momento? Eu peço desculpas. Imagina. Eu tinha finalizado para vocês? Não, você estava começando a falar sobre o acórdão do Supremo. Putz, ok. Então vamos lá. Presidente, vou repetir, pode ser? Claro. Bom, então, aqui no meu voto, a interposição do recurso voluntário, como havia dito, se mostra tempestivo, segue os requisitos legais de admissibilidade. Entendo como aplicável o julgamento do Supremo Tribunal Federal, em sede de ADI 4735, no recurso extraordinário, 759-244, decidido em sede de repercussão geral, momento em que é definido que a imunidade prevista no artigo 149, parágrafo 2º, 1 da Constituição Federal, é objetiva e não subjetiva, de modo que é imune o bem exportado, sendo irrelevante, assim, se a exportação é direta ou indireta. Eu trago aqui parte desse julgado, muito embora a própria Secretaria da Receita Federal tenha editado a Instrução Normativa 1975, de setembro de 2020, que revogou o artigo 170 da Instrução Normativa 971, de novembro de 2009, e a Instrução Normativa número 3, de julho de 2005, que restringiu a imunidade às exportações direta, entendo eu, por ser de aplicação e observância obrigatória dos conselheiros do CARF, consoante parágrafo 2º do artigo 62 do ICARF, e do 45.6 também do mesmo regimento, adoto as razões do referido julgado pela Corte Suprema. Por fim, para fins de imunidade, que faz alusão ao referido julgado, basta efetiva a comprovação das exportações em relação às vendas realizadas às comerciais exportadoras, para se considerar imune a receita proveniente da operação de venda, ainda que por meio de exportação indireta. Assim, concluo, por todas as razões anteriormente expostas, por votar pelo conhecimento do recurso e no mérito por dar-lhe provimento. É como eu voto. Obrigado, João. Eu vou pedir um minuto aqui, estou dando uma lida aqui no processo, tá? Nossa, João, fui abrir o processo aqui, mas tá complicado para achar esse acórdão da DRJ, hein? Você está abrindo pelo processo ou PDF? Coloquei o PDF na parte também, que eu acho que é mais fácil. Pô, eu tava pelo processo e só tem volume pra caramba. Deixa eu... Então, eu vou ler aqui teu relatório rapidinho aqui. Pois não. Vocês estão me ouvindo e vendo bem, né? Eu voltei aqui, eu estou agora no computador. Sim. Tá, então...
João, o contribuinte, então, ele juntou documentos que comprovariam a exportação. Esses documentos foram analisados na DRJ? Ou a DRJ simplesmente entendeu, veja bem, que ela simplesmente entendeu, foi encaminhado para endereço de comerciais exportadoras. Isso. Então, comercial exportadora não dá direito e eu não aceito. Isso. A DRJ, presidente, apenas aclarando, isso foi juntado oportunamente, tá? Então, a DRJ, sim, ela olhou, mas desconsiderou. Ela aplicou a instrução normativa Receita Federal 1975, de setembro de 2020, tá? Onde ela limita, restringe a imunidade apenas para as exportações diretas, mas que isso, ela não menciona nada em relação também a tanto a DI quanto o recurso extraordinário que aqui eu destaco. Então nós temos a seguinte situação. Tudo bem, eu concordo aqui com a sua posição, com a sua decisão de que o encaminhamento para as comércias exportadoras, no sentido que já tem decidido o STF, ele pode ser aceito para fins de comprovação, ele é juridicamente válido. Agora a questão é, os documentos que comprovam que a comercial exportadora realmente fez a exportação, eles não foram analisados, né? Aí a gente tem mais uma vez aquela situação em que a DRJ ela parou a análise dela. Agora, presidente, o envio, porque assim, são vários volumes, tá? Bastante. E pelo PDF, apenas para também buscar aqui aclarar, a DRJ começa o seu julgado, a sua análise, tá? No volume DORI 1, parte 3, tá? No PDF. Então, só para também permitir aí análise tranquila. Estou abrindo aqui agora. Ótimo. Que bom. Tá? Só que, presidente, o que é juntado? Por que tantos documentos ou por que tantos volumes? Porque ela junta todas as notas fiscais do período, né? Ou pelo menos é o que ela diz que ela está juntando. E lá se consegue verificar para onde está indo. Então, assim, a minha análise foi uma análise objetiva de que eu não sei se isso seria uma necessidade para mandar para a diligência, ou se isso bastaria. Ou então nós temos que dizer que a nota é insuficiente, entendeu? Veja bem, aí o que acontece? Você tem que verificar, fazer um somatório de todas essas... O problema daí é o seguinte, é a quantificação. A gente pode dar uma decisão ilíquida, mas o que acontece é que a gente não sabe se esse total aí... Por exemplo, você viu que tem anexação das notas, mas você não viu dos RS e você não fez a checagem se esses RS realmente eram todos da comercial exportadora, se tinha a menção de que havia a DORI estava envolvida na prisão, que é um requisito do regime, você não somou um a um esses RS para saber se totalizavam um montante que era esperado, que isso aí é uma coisa que na unidade de preparo é feito de uma forma bem simples com o sistema. Você baixou o sistema, pega todas as RS daquele período, daquela NCM, daquele contribuinte, joga tudo isso numa planilha, totaliza isso de forma rápida. Para a gente aqui é impossível a gente conseguir fazer essa totalização. Está em a decisão da DRJ. Demorou para abrir para caramba aqui. DORI 1, aí você tem parte 3. Parte 3. Mas tem 1.176 páginas do PDF. Você sabe dizer que página... Esse aqui é o problema, eu não consegui ver também, Lázaro. Eu tentei dar uma olhada nesse processo. Presidente. Muita página. Pois não, Oswaldo? Concordaria em gênero, número e grau contigo se a gente não estivesse tratando de um auto de infração. Se a gente mudar de CA agora o fundamento é outro. Agora o fundamento é porque eu não achei os REs. Agora o fundamento é porque 146, 149 do CTN. Ele colocou, não demonstrou que foi feito,
ele demonstrou que foi, ele colocou como óbvio, não, pouco importa que tenha sido enviado, porque não faz jus, ponto, acabou. Ele elegeu o elemento de iure para lavrar o auto de infração. Se eu passar desse elemento de iure para o elemento de facto, mudou a acusação fiscal, então não tem nem por que descer. Mudou o fundamento do auto, morreu o auto. Brilhante intervenção, Oswaldo. Realmente, não tinha me atentado a esse detalhe. Realmente, você tem toda a razão. Eu vou nem procurar mais aqui, tá E, certo. presidente, é página 998, tá? Caso... Não, desnecessário. Okay, não, perfeito. Okay. O auditor ele poderia ter feito aquele velho princípio da subsidiária, como é que é da... Esqueci o nome agora. Eventualidade, pronto, é isso aí. Ele teria que elencar todas as situações que seriam passíveis de autuação e não fez. Então, ok. Feito esse debate, alguém diverge? Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso. Próximo item da pauta, item 63 e 64, Ecoflex, relatoria conselheiro Leonardo, com a palavra. Pois não, presidente. Esses daqui, os dois são o mesmo caso, são um caso de intempestividade da interposição do recurso voluntário. Eu vou direto ao voto. O recurso é intempestivo não podendo ser conhecido. Conforme se verifica, a abertura da intimação do resultado do acordo ou da manifestação de conformidade se deu em 14/3/2018, conforme o termo de ciência por abertura de mensagem que eu transcrevo aqui no corpo do voto. Considerando-se o prazo de 30 dias, e que trata o artigo 33, nós chegamos à conclusão de que o prazo final de exadquem venceu em 13/4/2018 e a defesa foi interposta apenas em 18/4. Verifica-se a intempestividade. Na verdade, qual é a alegação da empresa? A empresa alega que alguém estranho acabou abrindo a caixa de mensagens, né? Ocorre que para ter acesso ao domicílio tributário eletrônico da recorrente, a pessoa em referência precisaria necessariamente ter tido acesso garantido por procuração eletrônica. Assim, não deve presente recurso ser conhecido, né? Diga-se a propósito, né? Faço aqui só a propósito em excurso, mesmo que conhecido fosse, a recorrente não apresentou novas razões ou documentos aptos a alterar o entendimento a que chegou a autoridade de primeira instância, vez que a decisão foi motivada, lavrada por autoridade competente, a alegação era de que não havia sido lavrado o auto de infração por um auditor fiscal e o foi, não havendo que se falar em configuração do cerceamento de defesa. Então, ante exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário interposto. Leonardo, aqui não seria o caso de negar provimento ao recurso, porque ele não foi conhecido na DRJ, não é isso? Não. Não, a intempestividade foi agora, foi do recurso. Tá certo, tá ok. Alguém diverge? Acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos e não conhecer do recurso. Esse resultado é o mesmo para o item 64? Sim, os dois é a mesma coisa. Tá ótimo. Com isso, podemos ir para o item 65, relatoria do Dr. João Paulo, FLEG Distribuidora de Petróleo. Com a palavra. Aqui, presidente, também vou resumir. Estamos diante de um pedido de ressarcimento de créditos de COFINS, da não cumulatividade, combustíveis e derivados de petróleo, regime de tributação monofásica, concentrado nas refinarias importadoras, distribuidores de combustível, aproveitamento desses créditos. O recurso voluntário preenche todos os requisitos, por isso dele tomo conhecimento. Aqui, um segundo, da análise do mérito, consoante o acórdão 3301-008-441, julgado à unanimidade pela primeira turma ordinária da terceira Câmara, terceira sessão, que não apenas guarda identidade de matéria, mas até mesmo de período de apuração, muito semelhante na peça deste recurso. É impossível
o creditamento relativos às operações de distribuição e varejo de combustíveis realizadas alíquota zero, com base na sistemática da não cumulatividade. Então, nesse sentido, adoto até as razões muito bem expostas neste recurso para delimitar a matéria deste caso transcrita. E peço venha para não transcrever, aqui eu estou trazendo à baila toda a fundamentação ao caso concreto, com base em todas as razões expostas, voto pelo conhecimento do recurso e no mérito por negar de provimento. É como voto. Alguém diverge? Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Próximo item da pauta, item 66, relatoria do Dr. Ronaldo, recorrente Pinheiro Guimarães Advogados. São os itens 66 e 67 da pauta. Já pergunto ao Dr. Ronaldo se os processos são iguais. Conselheiro Ronaldo, o som. Presidente, acredito que não são iguais. Deixa eu colocar aqui na pasta, vou dar uma olhada muito rápida. Tudo bem. E nós vamos direto para o... O primeiro é o 46. Então, o 46 termina com 46 e o que termina com 00. Eles estão aí. O 46... O 46 parece ser mais simples e não é... Não, os dois são iguais. Um é vinculado ao PIS e outro à COFINS, mas os fundamentos são os mesmos. Então, vamos direto então ao 46. Eu acho que esse caso aqui vale a pena ir direto ao voto e ir recuperando parte do relatório conforme a gente for prosseguindo aqui. Acredito que não vai haver muita polêmica aqui nesse caso. Então, recurso voluntário, tempestivo, reúne os requisitos, conheço. A PEDComp, hora em análise, constante das folhas 82 e 86, resume-se em pedido de reconhecimento de direito creditório de 175 mil, COFINS, a título de pagamento indevido para o fim de compensação com o débito de 198 mil, também de COFINS, junho de 2013. Então, observe já um pequeno detalhe aí, que o crédito e o débito são do mesmo período. A autoridade fiscal, mediante despacho decisório eletrônico, de 5 de maio, homologou parcialmente a DECOMP em razão de utilização anterior do crédito, segundo alega. Na manifestação de conformidade, a recorrente informa que pagou 2 DARFs, um de 175 mil e um de 166 mil, ambos para COFINS de junho de 2013. Tudo junho de 2013. E que retificou a DCTF para registrar esse fato. Então, teve uma retificação de DCTF. O acordo do colegiado, a ACO, julgou improcedente a manifestação. Isso, então, nesse parágrafo aí, tudo do relatório está resumido aí, bem resumido. A DCTF retificadora, de 18 de maio de 2015, folhas 49 seguintes, espelha a realidade
no sentido de que os 2 DAFs acima mencionados estão devidamente comprovados nos autos, mediante cópias. Então, teve uma DCTF, primeira, que não houve a informação dos 2 DAFs, só de um. Aí ele fez uma retificação e informou os 2 DAFs, ok? Nessa retificação. Ocorre, porém, que o débito declarado nesta DCTF retificadora é de 341 mil, e este valor corresponde exatamente aos 2 DAFs, o que conduziria ao indeferimento integral do pleito. Então, observe o seguinte: nessa primeira retificação, ele informa o outro DAF, mas informa também um débito que justamente soma os 2 DAFs. Bom, vamos prosseguir. Por ocasião do recurso voluntário, de 13 de 6 de 2018, a recorrente apresentou outra retificação de DCTF, na data exata de 11 de 6 de 2018, 2 dias antes, onde declarou o débito de 166 mil e o crédito do mesmo valor correspondendo, tem uma vírgula aí que eu vou tirar agora, no mesmo valor correspondendo a um dos DAFs. Perfeito? Agora sim, tem uma DCTF com os 2 DAFs e o débito correspondendo a um dos DAFs. Nesta retificação, o crédito corresponde a um dos DAFs. E o débito, embora de visualização mais complicada, também adequa-se aos documentos juntados por ocasião do recurso voluntário. O débito de COFINS no período é de 263.779. Só vou falar sempre o valor aí maior. Conforme balancete analítico de 6/13, vide folha 244. Então, ele tem um débito de 266 mil. Está comprovado? Está, no balancete analítico. Está comprovado? Está. Onde? No razão. Folha 169. Está comprovado? Está no diário, folha 606. Mas, deste valor, se deduz 97 mil a título de COFINS retenção. Ele teria feito retenções de COFINS. Conforme balancete analítico, e também está na folha 242. No razão, folha 159, e diário, folha 602. Daí, resulta o valor de 166 mil de débito de COFINS, junho de 2013, declarado da DCTF, retificado em 11 de 6 de 2018. Disso tudo, conclui-se que há o crédito favorável ao contribuinte no valor do outro DAF. Veja que ele recolheu 2 DAFs, um de 161 e um de 175. E o débito, acabei de concluir nesse parágrafo anterior, que é de 166 mil. Então, aquele outro DAF é o crédito dele. Disso tudo, conclui-se que há o crédito favorável ao contribuinte no valor do outro DAF, de 175 mil, devendo ser compensado com eventual débito remanescente de COFINS de junho de 2013, uma vez que os recolhimentos ocorrerem em atraso. Então, pode ter uma diferençazinha aí, porque houve recolhimento em atraso. Na petição de folhas 1931 e 1937, de 12 de 6 de 2019, bem posterior ao prazo para o recurso voluntário, que é de 13 de 6 de 2018, a recorrente pede a retificação da PERDECOMP. A gente ficou um DAF, retificou o DCTF, retificou de novo, retificou, agora está pedindo aqui já, bem depois do recurso voluntário, uma retificação de PERDECOMP para alterar o débito. Porém, o pedido não pode ser aqui apreciado, dada a inovação que representa em relação às razões já apresentadas no próprio recurso voluntário. Assim, o débito a ser considerado é mesmo declarado na PERDECOMP. Então, quanto ao débito, vai permanecer aquele lá. Por todos os fundamentos expostos, voto por reconhecer o direito creditório no valor de 175 mil, a ser compensado com eventual débito remanescente de COFINS
de junho de 2013. O problema aqui, por que o contribuinte agora, no apagar das luzes, estava querendo... Ele provavelmente está entendendo que ele tem direito ao crédito, e realmente tem, pelo que eu vi aqui nos processos, nas provas que ele juntou. Ele juntou aqui diário, razão, juntou uma opção de coisa aqui muito importante. Então, ele já, vislumbrando isso, ele pediu para alterar o débito, para a gente compensar com outro débito aqui que ele queria apresentar. Não esse de que ele apresentou na PERDECOMP original. Um outro débito aí qualquer de contribuição social. Tem vedação expressa a inclusão de novos débitos. Exato, né? Na próprio... no artigo, lei. No artigo 74, né? Bom, então, por todos os fundamentos dispostos, voto por reconhecer o direito creditório, ele tem o direito creditório. Agora, se sobrar débito, ele tem direito a compensar com o que ele quiser depois. É assim que eu voto, presidente. Entendi. Obrigado, Ronaldo. Agora, a minha questão aqui é a seguinte. Nesses processos, você fez o trabalho de analisar o razão e o balancete analítico e chegou ao valor que ele declarou de 166 mil? Exato, exatamente. Deu um pouco de trabalho, mas aqui é o seguinte, eu poderia falar, mas a DRJ e tal, mas aqui, como ele juntou todas essas provas, eu considerei aqui essa famosa teoria da causa madura, que favorável ao contribuinte nesse caso. Porque já se vê desde o início, desde a PERDECOMP, que o contribuinte está um pouco enrolado no sentido de pedir. Porque ele pede um débito, um reconhecimento de direito creditório para compensar com o débito do mesmo período. E você vai verificar que ele tem 2 DAFs e ele não informou esses DAFs na DCTF. Ele começa a retifica uma primeira vez, retifica uma segunda vez. Nessa segunda vez, ele traz toda essa documentação aí. Poderíamos voltar em diligência? Poderíamos fazer várias coisas aqui, mas como eu me dei esse trabalho de ver aí, eu citei todas as folhas aí do processo para verificar. Então, eu acredito, se eu dar uma olhada só aqui no finalzinho. Normalmente, nesses processos, Ronaldo, a gente viu que ele primeiro pediu, o que ele apresentou, tinha um débito de 341 mil. Aí depois, ele faz a retificadora para reduzir para 263 mil. E aí abate 97 de retenções, fica com 66. Então, veja, o que é que ele fez? Ele reduziu um débito declarado de 341 mil, declarado da CTF, para um débito de 263 mil. Em geral, nesses processos, quando a gente vê, o que é que a gente faz? Ou a gente dá carência probatória e nega provimento se não tem documentação, ou nos casos aqui que ele apresentou a documentação, a gente baixa em diligência para que, analisando o balancete, analisando o razão, se verifique qual é realmente o valor que ele tem de débito naquele período. Só que você já me disse que você já fez, tem situações em que você olhando o razão e o balancete, não tem necessidade de fazer baixar em diligência. Você já vê ali, sei lá, são poucas contas, são contas fáceis de você analisar, e você já viu, já fez que o valor correto, então, da apuração dele para esse período é 263 mil. E que ele tem realmente, você ainda indicou as partes, que ele tem realmente retenção no valor de 97 mil. Então, se isso está comprovado, tudo bem. Então, você já teve o conselho. Entendi. A minha dúvida era se você tinha feito essa análise do débito. Você já se adiantou a diligência. Marcos, rapidinho, Ronaldo, que aí você pode querer esclarecer também. O Marcos tem, não sei se é alguma dúvida dele, ele pediu a palavra. É uma dúvida rápida. Mais especificamente sobre esse valor de 96 mil da retenção. Você até constou aqui que identificou isso no razão e no diário. Ele trouxe mais algum elemento, tipo
a origem dessas notas fiscais, ou até mesmo porque, como teve retenção, ele pode ter tido essa informação, né? Essa informação da retenção. Teve algum documento, alguma declaração dele que ele informou essa retenção? Não, eu acredito que ele não trouxe mais elementos, não. Ele trouxe esses daí. Como esses documentos, quer dizer, essa documentação contábil, ela estava toda coerente, eu não senti necessidade de mais provas disso aí. Eu poderia pedir diligência para ver se realmente aquilo que ele informou no diário, no Razão, no Balancete, tem algum lastro probatório em notas fiscais. Mas nesse sentido que eu pensei, porque esses valores de retenção são significativos, né? 97 mil. Mas a questão, Ronaldo, esse valor de 97 mil título de retenção, ele já estava aí desde a primeira DCTF? Não, ou apareceu com a retificação? Não, na primeira DCTF, não, eu acho que só tem nessa última DCTF, porque isso aí é o seguinte, a PERDECOMP dele, ele apresenta um crédito e um débito tem nada a ver com isso. Ele está retificando as retificadoras, né? Mas não está alterando. Quando eu falo no final aí do voto que não aceitaria a alteração do débito, é o da PERDECOMP. Agora, do período que ele está apresentando, sim, ele está alterando. Ele está alterando esses débitos aí. Agora, ele alterou nesse sentido que eu falei. Ele apresenta os dois DARF como crédito e o débito do período, ele apura um débito geral e depois abate uma parte de retenção que eu acho que só veio nessa última DCTF retificadora, né? Mas você conferiu a retenção, está escriturada essa retenção de 97 mil? Está escriturada exatamente nesse valor. E nessas três escritas contábeis, né? No balancete, no diário e no razão. Entendi. Ok, acho que a questão já foi bastante debatida, né, Marcos? Algum questionamento mais? Votação, então. Conselheiro Carlos, como se manifesta? Acompanho o relator. Ok. Doutor Oswaldo? Com o relator. Obrigado. Conselheiro Marcos? Eu acompanho o relator. Obrigado. Doutora Fernanda? Com o relator. Doutor João Paulo? Com o relator. Conselheiro Leonardo? Eu acho que a gente deve evitar ao máximo, tanto quanto possível, fazer diligência aqui, fazer conta aqui, seja para favorecer ou desfavorecer o contribuinte. Agora, em casos mais cara crachá, e pela experiência do Ronaldo para ele, foi um caso babinha, eu acho que dá para fazer isso. Então, eu vou acompanhar o relator. Ótimo, eu também acompanho o relator. Então, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso. Esse resultado, ele vale também para o item 67 da pauta. Confere, Ronaldo? Sim. Tá ótimo, então. Só com outros valores, lógico, né? Que é outra papis. O próximo processo da pauta, TRDT foi retirado. Recorrente Vitor Salles, item 69 da pauta, a relatoria do Dr. João Paulo. Com a palavra, conselheiro. Bom, já... João Paulo, nós não estamos vendo você. Não estão me vendo? Eu, pelo menos, não. Também não. Eu também não. Dá para ver que a câmera dele tá ligada, só que não tá dando para ver. Presidente, eu vou entrar e sair. Tudo bem. 2 minutinhos. Estão me vendo agora?
Sim, vejo perfeitamente. Perfeito. Eu não sei o tempo que eu fiquei com a câmera desligada, mas na verdade estava aberta, tá? Bom, vamos lá. O processo está na pauta, está na pasta, perdão. Vou aqui rapidamente só abrir aqui. Aqui. Estamos diante também de incidência monofásica, combustível, ressarcimento, pessoa jurídica consumidora, né, e a impossibilidade para tanto. A interposição do recurso voluntário se mostra tempestivo e segue os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido por este Conselho. Entendo correta a decisão da DRJ, havia previsão expressa para o caso da recorrente, especificamente na Instrução Normativa 006/99, onde se requer a necessidade da distribuidora informar destacadamente na nota fiscal de sua emissão a base de cálculo do valor a ser ressarcido, o que não pôde ser observado nas documentações carreadas no processo administrativo, inclusive com a juntada do recurso voluntário. Fiquei assim atento para tanto. E aí faço a transcrição da IN, né, com essa exigência, e como bem destacado, as telas extraídas também da consulta de CNPJ, folhas 264 a 266, dos fornecedores, demonstram que estes não indicaram em sua atividade econômica, CNAE, a atividade de distribuição, a ensejar a possibilidade de aplicação do disposto no artigo 6º da Instrução Normativa de referência. Percebe-se assim que mesmo no regime de substituição, o que não é o presente caso, o contribuinte deixou de comprovar a condição de distribuidora dos fornecedores, bem como o requisito parágrafo 1º do artigo 6º da IN 06999, que para efeito de ressarcimento, né, a que este artigo se refere, a distribuidora deverá informar destacadamente na nota fiscal de sua emissão a base de cálculo do valor a ser ressarcido. Ressalta-se que o regime de substituição tributária nas operações com combustíveis foi extinto a partir da edição da medida provisória 1991 de 2000 e de suas reedições convertidas na lei 9.990 de 2000, com eficácia a partir de julho de 2000. Antes, as refinarias realizavam recolhimento de PIS e COFINS devidos pelos distribuidores e comerciantes varejistas à frente da cadeia de circulação. Na ocasião, caso os consumidores finais adquirissem diretamente do distribuidor, a operação relativa à venda no varejo não ocorreria e, consequentemente, o fato gerador desta última não existiria, fazendo jus ao ressarcimento. A tese de que o regime monofásico dos combustíveis equivale ao antigo regime de substituição tributária, assegurando-se ao consumidor final o direito de ressarcimento correspondente à etapa suprimida, não subsiste. Eu trago alguns acórdãos do CARF, 3301, 008, 177, 3301, 007, 779, onde verifica-se esse entendimento. Verifica-se ainda que a contribuinte pretende tal ressarcimento de anos calendários posteriores, inclusive, a esse período aqui em questão, no regime monofásico vigente, que incide apenas sobre as vendas nas refinarias. As operações subsequentes não estão sujeitas à alíquota zero. Não havendo que se falar em substituto, substituído, fato gerador presumido ou possibilidade de ressarcimento por inexistência de previsão legal. Impõe-se, então, o improvimento do recurso voluntário, com base nas razões anteriormente expostas, pelo conhecimento do recurso e no mérito por negar-lhe provimento. É com o voto, presidente. Obrigado, doutor João. Alguém diverge? Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. Próximo item da pauta, item 70, permanece com a relatoria do doutor João Paulo, valorização empresa de café. Também já está na pauta, só um segundo aqui, para
já organizar para a leitura. Valorização, retificação. Aqui nós temos uma discussão a pensar dentro do que nós estamos discutindo quanto a diligências, baixar para DRJ ou até mesmo em provimento. Nós temos a retificação de DACOM após o despacho decisório, tá? Onde nós temos aqui uma impossibilidade registrada pela DRJ, de forma que no meu voto, após entender como presentes requisitos de admissibilidade, entendo que a matéria em questão, como pontuado pela DRJ, restringe-se à compreensão sobre a possibilidade de retificação de DACOM, ainda que após o despacho decisório, em virtude de erro material. Então, aqui nós estamos falando de erro material especificamente. Isso ser apreciado pela autoridade fiscalizadora. Entendo como incorreto o posicionamento da DRJ, que se limitou a decidir ser impossível a retificação da DACOM após o despacho decisório. As informações declaradas à Receita Federal do Brasil podem ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo, quando verificadas as circunstâncias objetivas de inexatidão material e a necessária comprovação do erro, em que se funde nos termos dos incisos 1 e 3 do 145, inciso 4, do 149 do CTN, bem como do artigo 32 do 7235. A recorrente alega que a DACOM retificadora atende ao somatório dos montantes objeto dos pedidos de ressarcimento números 8251, 68927, 300107, 109, 0770 e 08522, 16023, 301, 007, 11, 09, 3529. Nessas ocasiões, há o poder-dever da administração pública em revisar o procedimento quando da retificação da declaração por iniciativa do próprio contribuinte, reduz ou exclui tributos, desde que admissível mediante a comprovação do erro em que se funde, tendo sido o posicionamento adotado por este Conselho em casos semelhantes. E aqui eu trago um acórdão 1003-002, 014, a primeira sessão de julgamento, terceira turma extraordinária, sobre o assunto, e o 3402, uma turma vizinha, 007-435, a terceira sessão de julgamento da quarta Câmara, segunda turma ordinária. Nesse sentido, deve prevalecer o princípio da verdade material, quando da apreciação da prova baliza o processo administrativo fiscal, principalmente quando o atendimento de requisitos 147, parágrafo 1º do CTN, e, como eu já disse aqui, o 32 do decreto 7235. Então, o que eu estou propondo aqui, presidente, com base nas razões anteriormente expostas, por conhecer, né, do recurso, e, no mérito, aqui, retornar à unidade de origem para dar continuidade na análise do direito creditório, levando em consideração a DACOM retificadora e os documentos acostados posteriormente, e havendo a constatação de existência, suficiência, disponibilidade do crédito, decorrente do recolhimento a maior, como alegado, seja realizada a homologação, compensação, informada no PERDECOMP em discussão nos autos. Agora, estou aberto para nós pensarmos em conjunto em prol de uniformizar entendimento também aqui na turma. Obrigado, doutor João. Olha só, você até já tinha comentado isso, João, na outra votação, foi o voto do Leonardo, né? Trouxe essa polêmica, tá uma situação. O Leonardo é um caso muito parecido, só que o conselheiro Leonardo entendeu pela diligência. Quando você tinha comentado, João, da uniformização, eu nunca quis que todo mundo aqui vote igual, não. Não tem problema não, cada um votar de um jeito. Eu acho que o interessante é cada um firmar a convicção. Então, por exemplo, eu pesquisei e eu firmei uma convicção sobre como esses processos devem ser tratados. A ideia é que todo mundo firme a sua convicção, em um sentido ou em outro, e a gente consiga dar fluidez à votação. É só isso. A decisão aqui vai ao encontro justamente do meu entendimento. Eu só fico na dúvida de retorno aos autos à unidade de origem. Para mim, seria retorno dos autos à DRJ para prosseguir no julgamento. O que você poderia acrescentar?
determinando, caso haja necessidade, de baixar os autos em diligência à unidade de origem. Então, eu acho que essa decisão sobre a necessidade de ir para a unidade de origem para fazer uma nova avaliação, eu acho que deve ser da DRJ. Eles lá que vão concluir. Eu já tenho aqui, acho que eu acabei de não comentando com vocês, nas minhas pesquisas, e eu também não coloquei essa decisão lá naquele artigo, tem decisões de uma Câmara da conselheira Gisele Bossa. E a turma dela tem acatado sempre, por unanimidade, o seguinte sentido, de retornar à unidade de origem para depois proceder. A decisão é exatamente o seguinte, eu tenho até o texto aqui. Ela sempre fala, dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o retorno dos autos à unidade local competente para analisar do direito creditório pleiteado, retornando-se, a partir de novo despacho decisório, o rito processual habitual. Então, a turma da conselheira Gisele tem um entendimento de que ele deve retornar para a unidade preparadora, a unidade local, ser proferido novo despacho decisório e, a partir daí, seguir o rito processual, voltar para a DRJ. Eu não tenho esse mesmo entendimento, mas é mais um que surge aqui no âmbito desse conselho. Passo a palavra ao conselheiro Marcos e depois retorna com o João Paulo. Na verdade, rapidamente, antes do Marcos, presidente, só para alinhar, eu tinha aqui estabelecido, né, esse meu entendimento e com base também nas nossas discussões da sessão anterior, o material que foi enviado, mas também me dei por convencido, com base até no relatório aqui, muito bem feito pelo conselheiro Leonardo, que antecedeu com essa mesma discussão. Eu quero aqui, antes de causar qualquer andamento desnecessário, dizer que eu vou propor diligência aqui, tá, presidente? Então, é evidente que vou ser coerente com o meu posicionamento, talvez eu possa mudar lá na frente, mas por hora eu estou convicto que a diligência seja o caminho mais adequado. Então, eu busquei transcrever aqui, na verdade, alinhar isso para a diligência, que é exatamente por isso para a unidade de origem e não DRJ, seria o caminho mais adequado, tá? Então, eu queria, antes que passasse a palavra para os demais, eu ficarei com a diligência, caso alguém queira, e provavelmente você irá, presidente, abrir aqui a divergência, apenas para uniformizarmos e avançarmos. Perfeito, doutor João. Doutor Marcos, por favor, a palavra. Eu tenho esse posicionamento que o presidente falou ainda há pouco, né? Se por acaso houve uma falha, vamos dizer assim, ali na decisão da RJ, que ele considerou seu fundamento exclusivamente com base na DACOM. E aí existem outros elementos a serem analisados. Eu mencionei hoje ainda a respeito disso, quando a gente fala de DCTF, o fundamento da DRJ foi não aceitar a retificação da DCTF ou não aceitar a retificação da DACOM, a gente determina realmente lá na minha turma, na primeira turma extraordinária, para retornar para a DRJ, para que ela analise os elementos probatórios trazidos junto ao processo. Para isso também, a decisão da DRJ tem que ter negado também com base, vamos dizer assim, elementos de prova não trouxe, aí sim você pode até já aceitar as provas e julgar. Nesse caso aqui, eu até fui tentar dar uma olhada, porque no voto do colega João Paulo não tem assim, a reprodução do que ficou decidido lá na DRJ. Eu fui tentar dar uma olhada. Ele até fala assim, em retificação posterior. Só para ilustrar aqui, né, a decisão, eu vou ler rapidamente, um parágrafo pequeno da ementa da decisão da DRJ, né? Decisão baseada inteiramente em informação contida na declaração contábil fiscal e nas declarações do contribuinte não é passível de reformas, quando apenas se alega retificação e declaração realizada posteriormente à ciência do despacho decisório. Isso foi um fundamento lá da decisão da DRJ. Fazer uma observação aqui, um parêntese rápido, esse voto aqui da DRJ foi do nobre conselheiro Ronaldo Souza Dias, tá? Ele foi o relator desse processo.
Eu fui. Sim, senhor. Eu acabei de abrir aqui, por isso que eu descobri. Eu fui abrir o acordo da DJ, então, infelizmente, acho que o senhor está impedido. Então, estou impedido. Está impedido. Eu não verifiquei isso. Obrigado, Marcos. Eu nem havia me atentado a isso. Mas é difícil. Eu também não olho esses detalhes, não. Então, mas assim... Eu não me pronunciei ainda, eu saio agora, né, presidente? Para continuar aí a votação, né? Sim, tá. O seu áudio, presidente, teu áudio está fechado. Desculpa. Eu acho que tem que te excluir. Fica aí, Ronaldo, eu te chamo daqui a pouco, então, pelo WhatsApp. Ele sai da turma, daqui a pouco chama isso. Eu fiz isso lá na nossa turma uma vez. Também, né? Perfeito. Isso. Tá a gente chama ele daqui a pouco. Ô, Ronaldo. Eu peço desculpa. Sai da turma mesmo, efetivamente. Isso. Pronto. Beleza. Desculpas e obrigado, Marcos. Assim, é tanta coisa. Não. É difícil. Você chegar a olhar o relator do voto da DRJ é difícil. Eu comecei a fazer isso. Analisar, né, eventuais colegas que advogaram, se tem procuração, se não tem, se foi relator, se não foi. Eu confesso que eu vou até por uma questão bem de imparcialidade, não vou nem olhando quem fez, mas de fato a gente tem que tomar esses cuidados, principalmente com a nova composição da turma. Então, obrigado, Marcos. Não, isso aí acontece, normal. É que por acaso, eu abri o processo para ler, eu bati o nome dele aqui. Não, o processo não, o acordo da DRJ, né? Então, assim, eu quis mencionar sobre esse detalhe, né? É difícil a gente chegar nesse momento e só pelo fato do erro do Mandacom a gente chegar e decidir favorável ou contra. Acho que a gente tem que analisar se de fato ele trouxe alguns elementos com base no recurso dele, né? Não sei, o que ele trouxe da devida vênia, doutor João Paulo? O que ele trouxe de elementos probatórios desse direito creditório dele? Ele trouxe razão analítico, está no primeiro volume. Ele trouxe... Eu fiquei na mesma dúvida, por isso que eu sei. Razão analítica, está lá no primeiro volume. Aqui, rapidão. É a partir da 471 do PDF. Obrigado. Mas isso ele trouxe só agora ou isso é de manifestação já lá na manifestação de conformidade? Na fiscalização. Então, aí eu concordo com o presidente Lázaro que ele deve voltar para a DRJ para ela analisar. Porque se eles apresentaram lá e o fundamento deles foi só a retificadora do DACOM, então é o caso da gente reverter a decisão deles e determinar que seja proferida nova decisão pela DRJ. Esse é o meu posicionamento, tá, presidente? Mas aí a sua posição é de anular ou reformar? Pergunta difícil. Fernanda, enquanto você... Mas eu já vi casos, perdão, doutora Fernanda, eu já vi casos em que a gente determinou o retorno e eles fizeram um novo acordo. É o que normalmente tem ocorrido. Isso. A gente tem feito isso na minha turma também. Ou anulação também. Mas, doutora Fernanda, por favor. Eu acho que o termo reformar ele é completamente inadequado. Porque quando você reforma, você está dando uma nova decisão e não simplesmente mandando voltar. Então, eu estou usando uma expressão que está no manual, mas podemos falar em... Mas aí a gente vai, para mim, tem que anular. Nós podemos falar em proferir nova decisão. Como... Mas aí tem que anular, porque eu acho que não tem fundamento legal para isso. Eu ainda não consegui achar o fundamento legal, gente. Assim, eu entendo que pode ter alguma norma interna dizendo que esse é o caminho certo, mas juridicamente eu não sei onde é que eu estou me amparando para poder tomar essa decisão. Então, assim, para mim, se é cerceamento do direito de defesa, aí anula e volta. Posso dar uma sugestão? Naquele material até que eu coloquei, tinha inclusive, desculpa, Leonardo, tinha inclusive decisões judiciais e doutrina do Humberto Evaldo falando que era justamente para fazer isso. Mas vamos lá. Eu não estou vinculada à decisão judicial e eu não estou vinculada à doutrina. Eu estou vinculada à decisão de tribunal superior e à norma. Aonde é que está a minha base legal para isso? Porque, desculpa, assim, juridicamente falando, eu ainda não consegui enxergar e eu gostaria de enxergar, porque isso facilita a nossa vida.
Mas eu ainda não me sinto, para mim isso não faz sentido juridicamente falando. A gente está resolvendo um problema, mas não está juridicamente atacando a questão. Ok. Doutor Leonardo e em seguida, doutor Oswaldo. Eu quero dar uma sugestão. Eu acho que a gente tem que pensar sobre o assunto, evidentemente, mas a gente já decidiu até nessa mesma sessão que a gente vai baixar em diligência, né? Então, posteriormente, a gente pode vir a reformar, e o Lázaro colocou bem, a gente tem 4 possibilidades aqui. Ou a gente anula a decisão da TRJ e determina novo julgamento por preterição, ou dá provimento parcial, supera a questão e determina novo julgamento, ou 3, baixa em diligência para unidade, né, superada a questão para analisar o crédito, ou 4, essa nova posição, né, anula o despacho decisório e determina, superada a questão, analisar o crédito, né. Então, a gente pode depois debater de novo isso, mas como a gente já nessa sessão já decidiu baixar em diligência, a gente poderia firmar esse ponto, né. E eu continuo apresentando minha manifestação, minha declaração de voto. Vamos lá, doutor Oswaldo, fala. É muito rápido. Primeiro, é o que o Leonardo disse, o almoço não mudou minha opinião, continuo pela diligência. Segundo, o que eu ia falar que eu esqueci? Me esqueci. No almoço não mudou minha opinião. Era uma outra coisa, mas não era tão importante, tanto que eu esqueci. Perfeito, então já estamos em condição de votar. O relator, e finalizando, o doutor João Paulo, ele reformou o texto, a redação final, em que ele decide que a turma deve resolver converter o julgamento em diligência nos termos que ele propõe. Doutor Carlos, como vota? O relator. Obrigado. Doutor Oswaldo? Relator. Doutor Marcos? Vai ser difícil eu chegar e mudar o meu voto que eu fiz em relação ao processo do Dr. Leonardo. Então, eu acabei pensando pela colegialidade e acabou que tiveram 3 votos, ou sei lá, 2 votos contra, justamente para determinar o retorno para a DRJ. Mas eu tenho percebido que realmente está sendo recorrente. Eu vou ter que manter, minha posição real que eu havia dito naquele processo. Para mim, o correto é eu determinar o retorno para a DRJ. Se a maioria do colegiado votar, ok, eu não vou dizer que está errado, como havia dito anteriormente, mas eu vou botar aqui meu voto consciente que seria, de fato, determinar o retorno para a DRJ, tá? Acompanhando o entendimento do presidente Lázaro. Tá? Obrigado. Doutora Fernanda? Com o relator. Doutor João Paulo foi o relator. Doutor Leonardo Branco? Com o relator. Ok, eu divido do relator apenas em relação à forma como deve ser feita a decisão, né, como já foi exposto. Então, resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o julgamento em diligência à unidade preparadora, nos termos do voto do relator, vencidos os conselheiros Marcos Roberto da Silva e Lázaro Antônio Souza Soares. Declarou-se impedido de participar do julgamento o conselheiro Ronaldo Souza Dias, manifestou a intenção de apresentar a declaração de voto o conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares. Vou chamar aqui o Ronaldo. Próximo da pauta é a doutora Fernanda, né? Não são 2 desses, não? São quantos processos de valorização? Um só. Ah, tá, perdão. Pensei que tivesse mais. O que aconteceu foi que eu cometi uma falha na preparação da pauta. Doutora Fernanda já vai até ver, né, que esse item 71, o VENAX, ele é COFINS e tem um outro igualzinho, que é PIS. Eu fiz até com a empresa HPE eu não sei quem é que ficou... Mas eu perdoo, presidente, porque eu vi que isso aconteceu comigo. Não, com o João também aconteceu, mas eu não sei se são iguais. Mas, de fato, a pauta está bem melhor, essa pauta. Não ficou perfeita, mas ficou bem melhor. Aconteceu com o João a Dori, mas a Dori, ela já tem um pouco... Poderia ser, eu acho que até o mais correto seria juntar, mas a Dori, o outro processo é de IPI. Ele já é bem diferente. Mas nesse caso aqui não, foi erro mesmo, porque um COFINS, outro PIS, realmente não teria nenhuma justificativa para estarem separados. Tá, deixa eu ligar rapidinho aqui para o... A gente julga junto e amanhã a gente profere de novo o resultado.
para o Ronaldo. O conselheiro Ronaldo já está voltando para a sala. Agora, Lázaro, pensando aqui, provimento parcial para reconhecer nulidade para que a autoridade refaça o ato, aí tem mais sentido, né? Eu quero pensar sobre o assunto, mas se você estiver dando provimento parcial para reconhecer a nulidade para refazer o ato, aí a coisa começa a fechar um pouco mais. Nós podemos também estabelecer algum consenso. Fernanda tem muitas dúvidas em relação a isso, você também tem, e vou te falar a verdade, eu também tenho. Eu estou indo... É difícil. Eu estou vendo, eu acho que não estão também... Eu vejo muitas decisões que tem 2 recórdons, duas sentenças, que tem... Agora, enfim, se você me disser qual é a base jurídica para isso, realmente eu não vou te dar essa resposta aqui, eu não tenho. Então, a gente pode construir aqui uma alegação de nulidade, sim. A gente tem discutido muito isso lá na nossa turma. A dúvida que está tendo aqui não é diferente do que está ocorrendo lá na primeira vez. É bem idêntica, vamos dizer assim. A gente fica na dúvida se anula a DRJ, se manda para a unidade de origem, se manda proferir novo despacho decisório. A gente sempre fica também nesse limiar aí de qual a situação melhor para cada caso. Não é fácil. Essa dúvida não é privilégio de vocês. Eu não participei da discussão, mas eu posso saber o resultado que houve? Que o processo é teu, né? Tu é o pai, né? Não, é só para saber dessa discussão, como é que está evoluindo. A gente não mudamos. Ficou, não, do almoço para cá não teve evolução, não evoluiu. A mesma coisa. Ficou por diligência, Ronaldo. Ficou diligência. Bom, posso ir, presidente? Por favor, por favor. Então, é o item 71 da pauta, a empresa Venax, que é igual ao item 90 da pauta, né? O 71 é o lançamento de COFINS e o 90 é o lançamento de PIS. Então, vamos pegar os dois juntos porque eles são idênticos, né? Eu vou tirar aqui para o voto porque eu resumo os fatos aqui e aí fica mais fácil para a gente discutir. Não é nada também, é sobre base de cálculo de PIS-COFINS. Recurso é tempestivo e reúne todos os requisitos legais necessários, motivo pelo qual deve ser conhecido. Conforme indicado no relatório, a controvérsia dos autos se refere ao lançamento de COFINS sobre créditos presumidos de IPI e créditos de CMS. Enquanto a fiscalização entende que, por se tratarem de ingressos da empresa, devem integrar a base de cálculo das contribuições na condição de receita, a recorrente defende se tratar de lançamento indevido, visto que o fisco estaria tributando valores que não se enquadram no conceito de faturamento e que sequer seriam registrados na contabilidade da empresa como receita. Conforme consta da decisão de PIS, o entendimento da DRJ de Santa Maria é de que o PIS e a COFINS incidem sobre qualquer tipo de receita aferida pela pessoa jurídica, independente de como a mesma é contabilizada. E aí eu cito um trecho em que ele afirma isso. Ainda que a decisão da DRJ seja contemporânea ao julgamento do STJ, no recurso especial 585-235 de Minas Gerais, que em estado de repercussão geral declarou a inconstitucionalidade. Desculpa, a STJ não, a STF, declarou a inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS previsto no parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 9718 de 98, deve
deve-se reconhecer que o mesmo não havia transitado em julgado na data em que a DRJ Santa Maria proferiu o acordo. Assim, ainda que naquela época a DRJ não estivesse legalmente vinculada à aplicação do conceito de receita enquanto faturamento, por força do artigo 62A do Regimento Interno do CARF, este conselho está. Ademais, não há controvérsia nessa turma quanto à impossibilidade de tributação na condição de base de cálculo das referidas contribuições de valores alheios à atividade da empresa e seu objeto social. Eu sei que aqui entre objeto social e atividade tem uma certa diferença, mas quando a gente coloca esses dois juntos não tem, né? Acredito. Tal qual se apresenta o caso em análise. Como bem escreveu a recorrente, não se pode comercializar ou faturar imposto, de forma que é incoerente que o Estado, após conceder créditos como forma de neutralização ou incentivo de uma atividade específica que foi tributada, busque utilizar este mesmo valor para exigir novo tributo. A questão específica dos créditos presumidos de IPI e créditos de ICMS já foram devidamente enfrentadas pela Câmara Superior, tendo fixado entendimento contra a possibilidade de tal exigência, conforme se verifica pelos precedentes abaixo relacionados. E aí eu coloco. Aqui uma questão interessante é que a gente tem bastante jurisprudência da Câmara Superior, mas quase sempre de recursos da Fazenda. Muito raro ter um caso como esse em que a DRJ decidiu contra o contribuinte. De qualquer forma, o posicionamento da Câmara Superior é no sentido de excluir, né, esse tipo de crédito enquanto possibilidade de base de cálculo. Diante disso, aplicando-se a decisão do STF que restringe a possibilidade de tributação a título de PIS/COFINS dos valores obtidos a título de faturamento, e restando claro que créditos tributários não podem ser definidos como tais, não restam elementos a serem discutidos no presente caso. Isto posto, voto por conhecer o recurso voluntário e no mérito dar-lhe provimento. É como voto. Alguém diverge? Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso. Os próximos itens da pauta foram retirados, né? Seriam os itens 72 até 76. Foram retirados, eram da relatoria da conselheira Fernanda. E com isso, nós encerramos a nossa pauta da tarde. Eu vou pedir ao conselheiro Leonardo e à Patrícia para encerrarem a gravação. Ok, presidente.